Você já ouviu falar em lugares assombrados? Esse é um tópico muito recorrente no meio do terror, tanto no YouTube como em outras formas de mídias, como quadrinhos, séries, jogos e principalmente filmes. Existem vários lugares e histórias que têm suas casas assombradas que ficaram famosas por conta de adaptações inspiradas nos acontecimentos desses lugares, como a mansão em Chester, na Califórnia, que inspirou um filme com o mesmo nome, a fazenda Arnold em Harrisville e a causa do poltergeist de Enfield, que inspirou a Invocação do Mal 1 e 2 respectivamente. Temos também o rancho Skinwalker, que teve relatos de avistamentos de OVNIs, Skinwalkers e outros criptídeos, além de ter também um documentário do History Channel. Agora, saindo um pouco do exterior e indo para nossa querida terra Tupiniquim, a gente tem, por exemplo, o edifício Joelma e o Teatro Municipal em São Paulo, temos o Castelinho do Flamengo no Rio de Janeiro e a Casa das Sete Mortes na Bahia. Mas nesse vídeo eu quero focar em como esse tópico é usado na internet e em jogos de terror. Então, a você que está assistindo, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Zero e eu quero te convidar a ver comigo algumas obras de terror que usam conceitos de lugares assombrados. Caso você não conheça esse jogo, Jisatsu é um jogo de terror feito pela empresa japonesa Chilazart. Você talvez já deva ter ouvido esse nome antes por conta do jogo Closing Shift, que chamou bastante atenção um tempo atrás. Os jogos dessa empresa normalmente envolvem temas paranormais, com os jogos mais antigos sendo inspirados em lendas urbanas japonesas, sendo o mais famoso deles o Akamanto. Você provavelmente já deve ter visto esse bicho aqui. E recentemente o tom dos jogos deles tem mudado de algo sobrenatural para algo mais cotidiano, envolvendo stalking e parasocialismo. E Jisatsu não fica muito longe disso. Nesse jogo, controlamos um funcionário sem nome de uma empresa de filmes que está perdendo audiência e precisa urgente de um filme que chame a atenção. E eles decidem fazer isso seguindo a moda de vídeos da época, que eram pessoas explorando lugares abandonados. É aí que o nosso chefe nos manda investigar uma casa abandonada onde uma tragédia supostamente aconteceu várias décadas atrás. Daí esse jogo tem um estilo found footage e ele é um walking simulator, mas isso acaba sendo usado de uma forma bem inteligente. Essa ausência de música ou ambiências, salvo somente pelo som de passos e os de grilos do lado de fora da casa, são o que prepara a atmosfera do jogo, muito similar aos momentos de silêncio no Silent Hill 2 original. E conforme vamos explorando a casa, a gente encontra um pedaço de jornal que conta sobre um crime cometido e fitas VHS que contam fragmentos do que aconteceu nessa residência. Aliás, uma curiosidade, o nome do jogo é Jisatsu, e a forma como ele está escrito é essa daqui. Traduzindo literalmente é algo como self, entendeu? Filmar a si mesmo. Agora, a palavra Jisatsu pode ser escrito também dessa forma aqui, com a mesma pronúncia, mas a escrita é diferente. E nesse caso ela significa suicídio. Só achei interessante mesmo esse jogo de palavras. E a partir de um certo momento, coisas estranhas começam a acontecer, como por exemplo essa moça aqui aparecendo do nada nessa janela. Ou então essa cena aqui. Você viu? Tá, deixa eu voltar um pouco a cena então para alguns minutinhos antes dela. Viu agora? O manequim se mexeu e talvez você não tenha percebido. E Jisatsu ele usa um elemento de terror que
eu amo e particularmente considero o melhor método de se dar um susto. Eu não sei se ele tem um termo certo, mas eu carinhosamente chamo ele de susto perceptivo, que é aquele susto que não tem um barulho alto ou um jumpscare, né? Algo pulando na tela, mas sim algo parado no cantinho da tela que pode passar completamente despercebido, mas quando é visto, ele te pega de surpresa. E conforme vamos encontrando mais fitas VHS e vamos tendo mais fragmentos da história, mais coisas estranhas vão acontecendo, como animais mortos aparecendo pela casa e várias coisas mudando de lugar, além dessas barras de censura que aparecem algumas vezes. Para não estragar uma possível experiência que você possa ter caso decida experimentar esse jogo, o que eu recomendo, eu não vou contar sobre a história dele aqui, mas uma coisinha que esse jogo me lembrou e que talvez tenha sido uma das inspirações por trás dele é a próxima obra que a gente vai estar vendo. Esse vídeo, ele é feito por ninguém mais, ninguém menos que Piropito, também conhecido como Nana825763. E se você estava na internet já tem algum tempo, você provavelmente já ouviu falar sobre o usuário 666. Então aquele vídeo foi criado por Piropito. My House Walkthrough se trata sobre um vídeo de uma pessoa que ela fica andando por uma casa e ela fica mudando aos poucos ao redor dele. A minha teoria é que essa pessoa do vídeo ela está provavelmente em algum tipo de inferno pessoal, passando sempre pela mesma coisa, vivendo um loop. Enquanto ainda não foi confirmado se esse vídeo serviu de inspiração ou não para Jisatsu, não tem como negar que ele lembra esse vídeo. O Nana também tem vários outros vídeos que são interessantes que eu posso estar trazendo em algum momento. いつの頃からだったろう。私たち兄弟がありえないものを見るようになったのは。 Talvez a obra que mais se beneficiou de todo esse aspecto de lugares assombrados, e também do mesmo truque que vários filmes de terror abusaram, que é o famoso baseado em fatos reais, foi Fatal Frame. Todo o núcleo de Fatal Frame gira em torno de locais assombrados ou lendas urbanas. Só que nesse vídeo eu vou estar focando só no primeiro jogo, porque eu acredito que ele é o que mais se encaixa no tema de lugar assombrado. Nada melhor do que a clássica mansão assombrada, né não? Fatal Frame se trata sobre uma franquia de jogos de survival horror. É gênero esse que começou com Alone in the Dark lá em 92 e foi popularizado por Resident Evil e Silent Hill, onde nós controlamos pessoas comuns tendo que lidar com situações sobrenaturais, envolvendo acontecimentos relacionados a eles. Nele, nós controlamos Miko Hinazaki, irmã mais nova de Mafuyo, um aprendiz de folclorista que vai visitar uma mansão supostamente assombrada na busca de seu professor que havia desaparecido. Infelizmente para Mafuyo, ele encontra o que fez o seu mestre sumir e ele também é dado como desaparecido. Duas semanas depois, Miko vai nessa mesma mansão procurar pelo seu irmão, onde ela encontra a Câmara Obscura, uma câmera que permite ela ver fantasmas e o que acaba sendo sua única forma de defesa contra ele. O jogo contém elementos como aparições passando no canto da tela, rostos de fantasmas que só podem ser vistos em lugares específicos, Zero da edição aqui, passando só pra comentar que enquanto eu gravava os trechos que eu iria deixar de fundo da gameplay de Fatal Frame 1, eu acabei encontrando essa cena aqui, que eu vou deixar tocar só pra vocês verem.
E de Satsu tem uma cena extremamente similar a essa daqui, onde a gente abre o armário, tem alguma coisa tocando um som, e o som distorce e aparece uma assombração. Passar isso mesmo. Pode continuar com o vídeo. E o que veio a ser a marca registrada da franquia. Um ritual que deu errado e ferrou geral. Eu acho que nada descreve melhor essa franquia. Ah, Fatal Frame 1, tem que fazer o ritual lá das cordas lá, uma mulher se apaixonou por um cara, deu errado, morreu todo mundo. Fatal Frame 2, tem que fazer o ritual lá de matar as gêmeas não morreu, ferrou todo mundo. Fatal Frame 3, Survivor's Guilt, ritual que deu errado, ferrou todo mundo. Fatal Frame 4, não joguei. Fatal Frame 5, é o ritual lá da Dama da Água Negra que tem que passar por um sofrimento pra poder manter pra poder manter o inferno contido, que se apaixona por um cara e não quer morrer e ferra todo mundo. Ou seja, essa é a marca registrada de Fatal Frame. Enfim, Casas Assombradas sempre foram e sempre vão ser uma mina de ouro pro meio do terror como um todo. Por mais que a ideia em si de uma casa com um fantasma ou uma assombração seja bem clichê hoje em dia, muitas vezes gerando mais do mesmo, aquele famoso filme do fantasma na casa, fantasma ruim. Adolescentes burros invadem casa, casa assombrada, geral morre ou um sobrevive. A gente tem que levar em conta que terror é subjetivo e que nem tudo que pode me assustar pode assustar meu amiguinho. Mas quando bem executada, essa ideia clichê ela pode acabar se tornando uma obra-prima. Ou pelo menos uma coisa que te dê cagaço.